Jericó está amaldiçoada, ninguém poderia quebrar a maldição, pois a história diz, a teologia diz, que para que uma maldição seja quebrada no reino espiritual, aquele que vai quebrar a maldição precisa ter mais autoridade, ser mais poderoso do que aquele que lançou a maldição. Então Jericó está amaldiçoado. Tempos e tempos passou. Eliseu entrou dentro de Jericó. Quem lembra desse texto? Quando Eliseu entra dentro de Jericó, as águas de Jericó estava a igreja amarga. A Bíblia diz que Eliseu pede um vaso, e esse vaso virgem, ele coloca sal e coloca na fonte da água, e a água vai se tornar uma água boa para se tomar. A terra que era estéril, a esterilidade da terra vai cair por terra. Por mais que Eliseu é conhecido como profeta da unção dobrada, Eliseu não pôde quebrar a maldição que estava em Jericó. Por quê? Porque Eliseu não tinha no reino espiritual, pastor, mais autoridade que Josué. Então a maldição durou por muito tempo, durou por tanto tempo, e agora a Bíblia vai dizer que havia uma maldição, e essa maldição durou por muito tempo, e parecia que ninguém seria capaz, oh glória, de quebrar a maldição. Quem me compreende? Redobra a tua atenção. Parecia, profeta, parecia, diácono Leonardo, parecia que ninguém iria quebrar a maldição. Por que Eliseu não conseguiu quebrar? Ninguém tinha conseguido quebrar a maldição. Jesus começa teu ministério, ele passa por todos os lugares, ele passa em Cafarnaum, ele passa em Betânia, ele passa em Naim, ele passa em vários lugares, mas ele não entra dentro de Jericó. Se ele não entra dentro de Jericó, a maldição parecia que iria durar para sempre. Só que quando estava na última semana de Jesus terminar seu ministério, a Bíblia vai dizer que ele resolveu entrar dentro de Jericó. Aí o texto vai dizer, e depois foram para onde? Para Jericó. E depois foram para Jericó. A maldição durou por muito tempo. Só que talvez você não pegou a chave, mas quem está entrando agora, pastor, dentro de Jericó, é maior do que Josué. Glória a Deus. Quem ele é maior do que quem lançou a maldição. Qual é a primeira revelação a pegar? Existem maldições. É bom que existem maldições que vai durar até Jesus entrar no território. Existem correntes que duram até Jesus entrar no território. E o lindo da história é que a maldição durou, só que agora quem está entrando é Jesus. E a maldição que estava dentro de Jericó, garoa, só durou até Jesus pisar no território da maldição. Deixa eu profetizar. Jesus está entrando hoje dentro da minha e dentro da tua Jericó. Eu vou melhorar a expressão. Jesus está entrando hoje dentro da minha Jericó e dentro da tua Jericó. Todos nós temos uma área da nossa vida que precisa que Jesus pisará, que precisa que Jesus entrará. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou entrando hoje dentro da tua Jericó, aonde tinha uma corrente, aonde tinha algo feito. Se prepare, porque a maldição está caindo por terra hoje. Se prepare, porque a maldição está caindo por terra hoje. Por que, pregador? Porque Jesus é maior do que toda a maldição. Tudo que está travado está caindo por terra hoje. Tudo que está está caindo por terra hoje. Eu vou repetir: a maldição só durou até Jesus chegar.
A revelação profética é essa. Jesus está dizendo: hoje eu entro dentro da tua casa, hoje eu entro no teu casamento, hoje eu visito a tua família, hoje eu quebro toda a maldição, hoje eu quebro todo o trabalho, hoje eu desfaço toda a obra de macumbaria, hoje eu vou desfazer tudo aquilo que impedia você de vencer, impedia você de conquistar, impedia você de ser feliz, impedia você de receber vitória. Tem alguém acreditando nessa palavra? Aleluia. Glória seja dada a Jesus. Ele está em nosso meio. Glória a Deus. Ele está em nosso meio. E depois foram para Jericó. Na última semana do seu ministério, ele está entrando. Satanás pensou que iria continuar fazendo farra na tua casa, queria continuar fazendo farra na tua vida espiritual, queria continuar fazendo farra, fazendo festa na tua vida sentimental. Só que Jesus está dizendo: eu estou chegando hoje, eu vou pisar hoje dentro da Jericó, eu vou pisar hoje. Por quê? Porque o lugar é até Jesus pisar. Todo lugar, antes de Jesus pisar, ele é um. Mas depois que Jesus pisa no ambiente, pastor, o lugar nunca mais se torna o mesmo. O ambiente que Jesus pisa, nunca mais esse ambiente é o mesmo. Só que o texto começa assim, olha: e depois foram para Jericó. O texto vai dizer que ele foi para Jericó. Aí o texto vai dizer assim: e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Esse texto aqui chama atenção, porque você vê o texto, o mesmo texto que diz que ele está entrando, também diz que ele está saindo. Há um ponto de interrogação na cabeça dos leitores quando lê esse texto, porque de fato, ou Jesus está entrando, ou ele está saindo, meus irmãos. Jesus está entrando ou ele está saindo? A grande verdade é que Jericó tinha duas entradas, Jericó tinha duas saídas. A primeira Jericó se chama Jericó Velha. A segunda Jericó, que dava acesso logo em seguida, se chama Jericó Renovada. Então, quando o texto diz que entrando em Jericó, Jesus está passando pela primeira Jericó, pastor. Quando o texto diz e saindo de Jericó, ele termina de ter acesso a uma Jericó e ele entra na outra entrada de Jericó com seu discípulo. Por isso o texto diz que ele entrou e que ele está saindo. A grande verdade é que Jesus está acessando as duas Jericó.